Bom dia, meus amigos. Eu sou o Felipe Derfel e estamos aqui juntos para mais um Toy Review. Dessa vez com a figura do Capitão Marvel, o Shazam, da DC Universe Classics. Essa figura compõe a linha do Kalibak. Pois bem, o Capitão Marvel eu adquiri loose, sem a peça a ele correspondente do Kalibak, e o Kalibak eu já adquiri inteiro, já todo formado, de modo que ele será apresentado num review futuro. Sobre o personagem do Capitão Marvel, eu não tenho nenhuma consideração a fazer e peço que os amigos busquem informações sobre ele na Wikipédia. Como de sempre, eu recomendo que vocês façam isso na Wikipédia em inglês, porque lá as informações são mais precisas, mais atualizadas e muito mais fáceis de se entender. Apesar do idioma inglês, elas estão muito mais fáceis e muito mais mastigadinhas, além de completas, do que a da Wikipédia em português. Mesmo assim, se você não tem domínio da língua, se você não conhece um pouquinho de inglês, pode usar a Wikipédia em português sim. O único problema é que você não vai ter uma ficha completa do personagem. Bem, sobre o boneco, sobre a figura de ação. Como eu disse, essa figura de ação compõe a linha do Kalibak, né? É uma das figuras mais bacanas de toda a linha da DC Universe Classics. Particularmente, o personagem Capitão Marvel é o meu herói favorito. E isso eu digo, talvez ele se encontre junto com o Homem-Aranha, né, da Marvel. E são os meus dois personagens favoritos do universo de história em quadrinhos. Ele é muito legal, muito interessante, tem uma temática bastante complexa e ele me encanta desde de moleque. Salvo engano, nos idos de 80, quando a Filmation produziu um desenho da família Marvel e do Hero Highs, foi quando começou o meu fascínio pelo Capitão Marvel. Um personagem bastante interessante. Mas, sobre a figura de ação. Para aqueles que não acompanham a linha desde o início, como eu tenho uma consideração a fazer sobre esse personagem. E sobre a linha de uma forma geral. A linha começou fazendo personagens muito legais, muito bem detalhados, mas não eram tão bons. A partir da linha do Capitão Marvel, as figuras foram lançadas a um outro patamar, pelo menos as figuras mais clássicas, né? Porque existem exceções tais como o Commander Steel, que na minha opinião é a pior figura de toda a linha. Ele é desengonçado, a pintura dele é fraca, ele é muito pobre mesmo. Mas essa figura não, essa figura é diferente. Eu digo isso por quê? Porque houve uma maior preocupação com os detalhes. Não só o rosto dos personagens ficaram mais bem feitos, mais bem esculpidos, mais bem pintados, com um jateado de aerógrafo. Vocês podem ver, por exemplo, no review que nós fizemos do Adão Negro, ele apresenta as maçãs do rosto com aerógrafo jateado. É muito legal. Esse personagem não fica atrás também não. É muito bem feito, muito bem trabalhado. Os braceletes dele foram pintados em dourado, uma tinta muito legal. As pernas e o resto do corpo, né, não são em um vermelho simplesmente. A equipe de produção teve um cuidado especial para conferir maior volume ao personagem, jateando com um aerógrafo com uma cor mais escura. Então ele ficou mais, dá a impressão de que o personagem é mais volumoso. Ficou muito, muito impressionante. Vou dar um giro de 360 graus. A capa dele é feita num plástico, uma borracha mais dura, né? Como vocês podem ver, aproximando aqui na câmera, a bota dele não é amarela pura,
ela apresenta um jateado alaranjado ou vermelho, não sei bem dizer, não sei se vocês vão conseguir ver, para dar um sombreado, fica muito legal. E assim o personagem vai por inteiro. Da mesma forma, o raio no peito dele, diferente do Adão Negro, né? Ele apresenta o formato clássico, que é mais estreito. Do Adão Negro é mais curto e mais largo. É um padrão mais moderno. Essa figura é muito bonita. Arrisco dizer que é a melhor figura já feita até hoje do Capitão Marvel. E eu tenho algumas. Desde as Superpowers até essa eu tenho algumas. Eu posso dizer com alguma segurança que essa daqui é a figura mais interessante. Ela foi montada num corpo padrão, com disposição padrão de movimento, de articulações, mas com algumas adaptações. Por exemplo, o peito dele é exclusivo, bem como essa faixa no corpo e a cabeça, né? O corpo é exclusivo porque ele tem como se fosse um jaquetão com um botão dourado, vocês podem ver. Esse cara ficou muito legal. Um problema que não foi registrado por nenhum outro review que eu tenha encontrado na internet, mas aproveito. Nas histórias em quadrinho, o Capitão Marvel parece com os olhos semicerrados, como se ele fosse um japonesinho, tanto que ele é representado por dois tracinhos, eles são representados por dois tracinhos. Nesse caso, ele não aparece, não é assim. E o cabelo dele tem umas camadinhas, ele é canelado, e da mesma forma não foi feito. Eu acho que esse é o único reparo que eu faria à figura. Os olhos e o cabelo seriam os únicos detalhes esquecidos pela equipe de produção. Mesmo assim, o personagem está demais. Quanto às articulações, como eu falei, estão no pescoço, que gira para um lado e para o outro, levanta e abaixa. Na verdade, ele rotaciona. O braço gira 360 graus, abre e fecha. O cotovelo flexiona. O bíceps gira. O pulso rotaciona 360 graus. O abdômen flexiona. A cintura gira 360 graus com limitações por conta da faixa. A perna vai para frente e para trás, abre e fecha. A coxa rotaciona 360 graus. O joelho flexiona e o pé flexiona. Meus amigos, essas eram as considerações sobre o personagem. Deixo a todos um forte abraço e vejo vocês no YouTube.